Você que descobriu que está grávida e agora quer acompanhar as fases da gestação do seu bebê. Para você que quer acompanhar a evolução do seu bebê dentro do útero. As fases da gestação são momentos mágicos quando se está grávida. Apesar de só conseguir acompanhar a evolução do bebê através das ultrassonografias, ficamos cada vez mais ansiosos com o tamanho da barriga, sem contar da grande apreensão com a chegada hora do nascimento do pequeno. Para entendermos mais como funciona essa mágica que transforma uma sementinha em um bebê lindo e amado, a seguir você vai encontrar descrito o passo a passo de como funcionam as fases da gestação dentro do útero de uma mãe. Você vai se apaixonar com os detalhes lindos que formam um bebê. Então, acompanhe e continue comigo. Semana seguinte à fertilização. Na semana seguinte à fertilização, o óvulo fecundado avança até o útero e ganha o nome de blastocisto, e tem o tamanho menor que uma cabeça de um alfinete. Em poucos dias, as células do zigoto formam grupos distintos. As células de dentro dão origem ao bebê. A do lado externo formarão a bolsa amniótica e a placenta. Em seguida, o blastocisto perde então a sua camada protetora e se implanta na parede do útero, o que chamamos de nidação. Semana de gestação. Na quinta semana das fases da gestação, o bebê tem o tamanho de uma sementinha de gergelim. As células que estavam no interior dos blastocistos se organizam para o embrião começar a ganhar forma e surgem os primeiros órgãos. A pele do bebê é transparente e é possível ver o cérebro e a medula espinhal. Nessa fase, o sistema circulatório do bebê também se forma e o coraçãozinho começa a bater. Por enquanto, o bebê se parece mais com um girino do que com um ser humano. Ele recebe nutrientes pelo cordão umbilical que fica ligado à placenta que acabou de se formar. E enfim chegamos na nona semana de gestação. Na nona semana das fases da gestação, o bebê perde a cauda que tinha e fica cada vez mais parecido com uma pessoa. Já tem braços, pernas, dedinhos, boca, nariz, olhos e o comecinho das orelhas. O bebê tem o tamanho de uma uva e pesa algumas gramas. Na 10ª semana de gestação, de todas as fases de gestação, o bebê tem o tamanho de uma noz e está passando de embrião para feto. O rosto já está formado e começam a formar os botões dentários, que darão formas aos dentes. E a partir desse momento, os órgãos crescem rápidos e a membrana que estava entre os dedos somem. As unhas e a impressão digital entram em formação. Ele já consegue mexer as pernas e as mãos. E graças aos impulsos, o bebê mexe bastante. Mas a mamãe só sente os chutes por volta das 20 semanas. E na 12ª semana de gestação, de todas as fases de gestação, os rins produzem a urina. O bebê faz xixi no líquido amniótico e depois engole de novo. Você acredita? Na 14ª semana de gestação, os olhos e as orelhas do bebê já se encontram no lugar certo e faz até caretas. Está começando o 2º trimestre da gravidez. Para muitas mamães, é o período da gestação que elas começam a se sentirem melhor. E da 15ª à 20ª semana de gestação, o bebê dobra de tamanho. À medida que o corpo cresce, o sistema nervoso amadurece, conectando o cérebro ao resto do corpo. Os nervos saem do cérebro e passam pelo tronco cefálico até chegar à coluna. O esqueleto do bebê entra em transformação. A cartilagem, que antes era macia, começa a endurecer e virar osso. Um enrijecimento começa primeiro nos braços e nas pernas. Os sentidos também evoluem e o bebê já consegue ouvir as batidas do coração da mãe e a sua voz. E quando atinge a 20ª semana, quando chega nesse período,
O bebê já tem o tamanho de uma cenoura e a mamãe já consegue sentir leves casquinhas causadas pela movimentação do bebê. Essa etapa marca a metade da gravidez. E da 21ª à 27ª semana de gestação, o tato do bebê se desenvolve e a impressão digital. O bebê gosta de sentir ou tocar o seu rosto e outras coisas que tiverem ao seu alcance, como o cordão umbilical. E com 23 semanas, ele já pode engolir e a mãe pode sentir alguns soluços do pequeno, que é algo normal no desenvolvimento. E pode acontecer várias vezes ao dia. Os pulmões começam a formar os chamados brônquios, onde o bebê começa a treinar a respiração, colocando líquido amniótico para dentro e para fora dos pulmões. As pálpebras já se abrem por reflexos, mas ainda ele não enxerga. Os lábios já estão formados e com papilas gustativas na língua, faltando um trimestre para o bebê nascer. E na 28ª semana de gestação, entre as 28ª semana de gestação e a 37ª semana, indicam a reta final de todo o processo, de toda essa fase de gestação. O seu peso triplicará até o nascimento e formará uma camada de gordura para ajudar a mantê-lo aquecido dentro e fora do útero. Os ossos já endureceram, mas os ossos do crânio ainda não se fundiram. E na hora do parto, eles vão se aproximar para a cabeça passar com mais facilidade. Milhões de neurônios já existem para criar conexões cerebrais, que serão essenciais para o aprendizado dentro e fora da barriga da mãe. Na 37ª semana de gestação, o bebê já pode abrir os olhos e visualizar a luz que passa pelo útero. Ele também já consegue ouvir bem os sons e se torna capaz de perceber conversas e músicas. E com a aproximação do parto, o bebê perde pedacinhos do verniz caseoso que protege a pele do líquido amniótico. Ele engole esses pedacinhos que formaram as suas primeiras fezes. Com a aparência de um recém-nascido, alguns bebês mudam de posição e ficam com a cabeça para baixo até o momento de vir ao mundo. Enfim, chegamos ao grande dia. A grande hora é outro momento mágico em que a mamãe realmente vai conhecer o seu filho. Depois, é só curtir o filhote e enchê-lo de amor e carinho.